A gente lida com essa questão da escola bíblica de uma forma assim muito especial. Por quê? Porque ela tem a ver com a minha formação, ela tem a ver com meu crescimento espiritual. Isto é que nos levou a toda a formação. Foi aí a base, olha a importância, a base de toda a nossa formação, nosso desenvolvimento de fé, de vida cristã e ministerialmente falando. Foi no EBD, né, onde o Senhor me chamou, o Senhor me convidou. E com 7 anos eu já fui para a escolinha infantil. A escola bíblica sempre esteve presente na minha vida. Desde criança, né, eu tive o privilégio de passar por todas as classes, né, da escola bíblica dominical. Todas as pessoas precisam crescer no conhecimento da palavra de Deus, não apenas as crianças, né, os pais, as mães. Nunca deixei a escola bíblica, esses anos todos, né? A escola bíblica ela tem na realidade, é um divisor de água na vida de um cristão. E é lá onde nós aprendemos da palavra do Senhor, né? É lá onde nós somos formados, né? Tanto espiritualmente, como moralmente, como socialmente. A escola dominical, ela é para toda a vida. Quem não senta para aprender não tem como ministrar. Ela é a base do cristão. E eu penso assim, que ela é a base e ela é o tudo para a gente, a escola bíblica. Ter força para mim poder superar todas as adversidades, eu preciso conhecer Deus. Da forma de eu conhecer Deus, eu estudando a palavra. Por isso eu amo a minha igreja, a Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, que é uma igreja que prioriza a educação cristã. A escola bíblica é esse fundamental para o crescimento de cada um de nós como servo de Deus. Eu não tenho uma vida sem a escola bíblica. A palavra do Senhor também nos diz para crescermos na graça e no conhecimento. Então o conhecimento também tem que ser permanente, assim como também essa graça que nos faz, né, permanecer em Cristo e na boa obra dele em nós, assim também, nessa mesma dinâmica, devemos continuar crescendo, né, no conhecimento da palavra de Deus. Não consigo ver um cristão sem ter, né, uma experiência com a escola bíblica. Nunca deixe de aproveitar as oportunidades, né, que o Senhor tem nos dado, porque em cada oportunidade dessa que o Senhor ele vai nos capacitando, que o Senhor ele vai nos ensinando, né? Uma igreja sem escola bíblica é uma igreja raquítica. Que a igreja não pode negligenciar é o ensino da palavra de Deus. A escola dominical não se esgota em seus ensinamentos. Que todos que puderem, gente, ser aluno de uma escola bíblica, seja ela dominical, mas uma escola bíblica, faça isso, porque isso é muito importante para o nosso crescimento. A escola bíblica te desperta a você conhecer mais. A minha história assim, de conversão tem tudo a ver com a escola bíblica, né? Se não tem uma escola bíblica na tua igreja, parceiro, cria essa escola ontem. Então a nossa tarefa ela é muito grande, ela é imensa, né, no sentido da gente não falhar de transmitir as verdades para as próximas gerações. A escola bíblica dominical é a melhor e a maior escola do mundo, porque ensina para além desta vida. Permanecer firme continuamente na obra de Deus. A paz do Senhor, sejam bem-vindos à Conferência Educação Cristã, ano 2022. É um prazer receber você aqui, querido educador, para esses dias. Esse ano, a nossa conferência são 3 dias. E esse é o primeiro dia e recebemos vocês com muita alegria. Estamos alegres, estamos felizes por fazer parte desta igreja, por fazer parte deste ministério, juntamente contigo. Pais, pastores, presbíteros, missionárias, assessores de educação, superintendentes da escola bíblica, professores, secretários, todos os oficiais da escola bíblica, sejam bem-vindos. Gostaríamos de saber de onde você está acompanhando. Qual o lugar, qual a cidade, qual o campo eclesiástico, qual o nome do seu pastor, ou o próprio pastor. Comente aí, curta esta transmissão, se inscreva em nosso canal da Diretoria Geral
de Cultura e Educação Cristã. Através aqui do nosso canal, nós estamos sempre promovendo cursos, estudos e anualmente estamos também promovendo a Conferência Educação Cristã. Quero pedir também que você compartilhe essa transmissão nos grupos da igreja, chame alguém para assistir, participar conosco aqui nesse dia. Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério. O que é a Conferência Educação Cristã? É importante iniciar trazendo esta explicação. A conferência é um evento oficial da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. E este evento é organizado pela DGSEC, a Diretoria Geral de Cultura e Educação Cristã. Tem o objetivo de tratar os assuntos de interesse da denominação no que diz respeito à educação cristã. Por isso que nós, DGSEC, toda a diretoria, os secretários da DGSEC, a diretoria do SEAB, Seminário Evangélico Avivamento Bíblico, a diretoria da editora Publicações Avivamento, todas essas instituições que fazem parte da DGSEC, cada um de nós recebemos vocês com muita alegria nesta conferência. Este ano, nós organizamos a conferência pensando a escola bíblica. Lembra o ano passado? Você participou da conferência o ano passado? Comente aí também se você participou, para nós novamente receber você em mais um ano, em mais uma conferência, para nós ficarmos sabendo se você participou da conferência o ano passado. Também comente e diga se você participou ou não, se é a primeira vez que você está participando da conferência. O ano passado, para quem participou, vamos lembrar aí, quem não participou, foi o seguinte: nós falamos sobre a retomada da escola bíblica. Nós estávamos aí vindo de uma reorganização da escola bíblica por causa da pandemia. Nós sofremos muito a escola da igreja. E então, o ano 2021, nós tratamos o assunto retomada da escola bíblica. Esse ano ainda vamos falar um pouquinho sobre este assunto, né? Mas, para esse ano, o tema é Escola para a Vida. Então, vamos falar sobre o projeto Escola Bíblica como um projeto permanente e não provisório. A escola bíblica é para toda a vida, para todas as faixas etárias, para as crianças, juniores, adolescentes, jovens, adultos, toda a família. A sua família está na escola bíblica? Todos são alunos da escola bíblica? Você é um incentivador da escola bíblica? Esse ano a conferência vai tratar estes assuntos de uma escola para a vida, pensando aí uma escola contínua, onde nós sempre vamos aprender a palavra de Deus. Vocês viram que no início aí da nossa transmissão, a palavra com alguns dos nossos secretários regionais de Cultura e Educação Cristã, esses secretários que estão atuando diretamente nas escolas bíblicas das regiões. Nós vamos ter a participação, inclusive amanhã, depois de amanhã, de secretários nas nossas mesas de conversa sobre este tema, Escola para a Vida. Mas eu quero compartilhar com vocês aqui, chamar aqui a nossa equipe de transmissão para mais um vídeo com palavras aí dos nossos secretários regionais de Cultura e Educação Cristã sobre a importância, sobre a relevância da escola bíblica. Então, com vocês, os nossos secretários regionais falando, e se você se você pertence a alguma destas regiões da qual esse secretário estiver falando, também comente aí dizendo que você é dessa região,
né? Talvez você aí da região Nordeste, Centro-Oeste, Brasil Central, Sul, Sudeste, diga de qual região você é também, tá bom? Então fique com a palavra, mais uma vez a palavra dos nossos secretários regionais de Cultura e Educação Cristã, falando sobre a importância, a relevância da escola bíblica para a vida da igreja. A minha vida está totalmente ligada com o contexto da escola bíblica dominical e posso dizer sem medo, né, que até o fato de eu hoje, né, pela graça de Deus, eu estar no ministério, estar pastoreando, sem dúvida muito disso eu devo a esse período de formação que eu tive na igreja, né, no contexto da escola bíblica dominical. A história da minha convenção, né, é bem interessante porque foi numa escola bíblica, foi no EBD, né, onde o Senhor me chamou, o Senhor me convidou. Inclusive com a escola bíblica, né, na minha conversão, nós já tínhamos escola bíblica, 94, então nunca deixei a escola bíblica esses anos todos, né? Então, quando o apóstolo Paulo chegou na igreja de Coríntios, ele disse: eu não posso dar um alimento sólido para vocês, porque vocês são criados com leite, com leitinho. Então, esse alimento sólido, ele faz a igreja criar uma estrutura espiritual, um alicerce, uma solidez espiritual para a sua vida cristã. Entendo que a escola bíblica te desperta a você conhecer mais. Porque o conhecimento nunca, o que nós conhecemos hoje, ele se renova. É como se a gente temos um conhecimento e precisamos almejar mais, porque o que nós conhecemos hoje, no ano que vem, ele já precisa ser renovado. E a escola bíblica leva a pessoa a ter uma base, um fundamento, uma firmeza. Porque o que vai consolidar a nossa fé é a palavra do Senhor. Então eu entendo que ministerialmente um dos braços mais importantes dessa tarefa de ensino, ou talvez o mais importante atualmente na igreja atual, seja a escola bíblica dominical, porque ela é um ambiente que proporciona a discussão, a levantamento de dúvidas, de perguntas, de questionamentos e respostas, não apenas a partir daquilo que o professor tem, mas a partir daquele ambiente de interação, de discussão. E a escola bíblica, então, ela tem essa capacidade de gerar esse ambiente interativo que promove o crescimento a partir da palavra, com o uso das experiências, das percepções que cada indivíduo, cada irmão ou irmã tem. Isso colabora para esse processo de crescimento. Ali na escola bíblica, eu comecei a frequentar já a escola bíblica em 1998. Para você ver como que a gente lida com essa questão da escola bíblica de uma forma assim muito especial. Por quê? Porque ela tem a ver com a minha formação, ela tem a ver com meu crescimento espiritual, né? Então, assim, na escola bíblica a gente chegava na escola bíblica domingo de manhã, 9 horas da manhã, classe Nova Vida, preparação para o batismo, mas eu nem sabia que eu estava sendo preparado para o batismo, né? Acho que era uma estratégia que eles usavam ali, e ali falava das 4 leis espirituais, e eu ficava assim impressionado com aquela simplicidade das palavras, mas eram umas palavras que parecia que saía temperada, eu não conseguia discernir o que estava acontecendo. Podemos afirmar que a escola bíblica dominical é um centro coletivo da educação cristã, um centro coletivo do conhecimento de Deus, de Jesus Cristo, enfim, do reino celestial. E ali eu lembro que tinha escola bíblica, né, no terreiro de casa, no chão batido, e a gente participava ali da escolinha, né, como era conhecida. E a lembrança é muito boa, porque foi ali que eu ouvi pela primeira vez as histórias de José, as histórias de Moisés, a história de Davi, né? A história de Abraão, Elias, Eliseu, enfim, os heróis da fé,
que formaram, né, a minha visão de homens de Deus realizando milagres através daqueles profetas, os patriarcas. Então a história minha com a escola bíblica foi maravilhosa. O ensino da palavra de Deus é um princípio bíblico. A escola bíblica dominical eu entendo como um método, uma ferramenta para se alcançar o princípio que é ensinar a palavra de Deus. Eu e minha família, todos nós, né, participamos constantemente, assim, com frequência, da escola bíblica, porque eu sei da importância, né, que é lá onde nós aprendemos da palavra do Senhor, né, é lá onde nós somos formados, né, tanto espiritualmente, como moralmente, como socialmente, é através da escola bíblica, um local onde nós estamos lá constantemente sendo abençoado por Deus através da palavra do Senhor. Uma coisa assim, se você tivesse um valor para investir, um recurso, e num projeto você abriria uma igreja ou uma escola? Né? Então, uma escola primeiro, entendeu? Porque depois da escola a igreja pode também vir, né? E eu penso que aí a escola bíblica é esse fundamental para o crescimento de cada um de nós como servo de Deus, mas é o pontapé inicial para o líder lá na frente fazer acontecer o seu ministério. A escola bíblica ela tem na realidade, é um divisor de água na vida de um cristão. Não só do cristão, como todos nós. Porque nos leva a conhecer mais, né, o Senhor, e nos dá uma gama de bagagem para a gente poder continuar, né, a nossa caminhada ministerial. Eu entendo que a escola bíblica ela foi e até hoje é muito importante na minha formação como cristão, na minha formação como pessoa, como cidadão e também na minha formação ministerial. Então você passava a semana inteira pensando naquelas palavras e não via a hora de chegar no domingo. Valorizemos a escola bíblica dominical e sejamos exemplos na participação, na assiduidade, no envolvimento, a fim de podermos passar para os nossos filhos. Então eu sei que, além da comunhão, né, irmãos, domingo de manhã, toda a igreja reunida, às vezes um cafezinho, além dessa comunhão tão importante que é, né, esse momento de conversa, de harmonia entre os irmãos, é sim um momento de aprendizado. A escola bíblica dominical, ela tem uma teologia, e a teologia da escola bíblica, ela é a teologia prática, é onde nós nos formamos. Nós que somos educadores, a mensagem tem que estar no nosso coração, né? Primeira coisa. Estas palavras que hoje vos ordeno, primeiro vocês têm que ter no coração de vocês. Quando eu fiquei sabendo já da conferência desse ano, fiquei muito feliz porque, né, eu vi assim que está dando a continuidade, né, nessa obra tão importante que é a Escola Bíblica Dominical. As gerações mudam, os desafios são outros, mas a nossa missão é a mesma, né? Então a gente precisa, pela graça de Deus, tornar o ensino cada vez mais atraente, né, para os ouvintes. Também um dos fatores mais importantes da escola bíblica é que ela é ampla, né? Ela tem várias vertentes e se aplica para as várias faixas etárias. Ela alcança desde a criança no berçário até a pessoa que está na terceira idade. Então ela é versátil e ela consegue atender pessoas de diferentes perfis, de diferentes idades e fazer aquilo pela qual nós temos a vocação da igreja, que é a tarefa de ensinar, de promover a transformação através da palavra. A escola bíblica ela é algo assim que não tem como eu tirar da minha vida ministerial, né? Eu participei, né, fiz o curso pastoral, fiz o SIM, fiz o CFM, fiz a faculdade na cidade de Londrina, mas eu costumo dizer que a base de tudo isso foi a escola bíblica. A
Escola Bíblica Dominical que abriu tudo isso, e hoje a gente entra em algumas discussões, que às vezes teológica, que poderia até abalar a fé da gente. Mas parece que quando você olha lá para a Escola Bíblica Dominical, lá no começo de tudo, aquilo te traz você fica sóbrio, você fica, né, você volta nesse mundo novamente. Então a Escola Bíblica, ela não tem como eu desvincular da minha vida pessoal, particular, ministerial, porque a Escola Bíblica Dominical, ela me forja diariamente, né? E até hoje, viu? Eu continuo na Escola Bíblica Dominical, às vezes ministrando, e a maioria das vezes também ali, sentadinho na classe ali, vendo os professores ministrar e ali, aprendendo, anotando, porque é tão bom, né? Ver a Escola Bíblica. Que a gente possa ter a consciência que a nossa missão é muito importante, é essencial, que a gente não pode falhar nessa missão. Graças a Deus, nós amamos a Escola Bíblica Dominical e nós lutamos, esforçamos por incentivar, estimular, para que outros participem, se envolvam e passe esta visão, passe esta prática para as gerações futuras, porque assim nós vamos sempre estar formando líderes, homens e mulheres cheios da graça de Deus, cheios de sabedoria, cheios de conhecimento, cheios do Espírito Santo, para a proclamação do Evangelho, para a formação de outros líderes, novos líderes, nas novas gerações, nas gerações que vão surgindo. Enfim, teremos sempre uma igreja forte, vitoriosa, que marcha. Por isso eu amo a minha igreja, a Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, porque é uma igreja que prioriza a educação cristã. Nós temos a oportunidade de estar aprendendo e também de estar ensinando. É só isso que o Senhor tem nos dado e nós precisamos aproveitar essa oportunidade. O desejo era que a escola bíblica estivesse tomada de gente ali para aprendermos juntos. A escola dominical, ela é para toda a vida. A escola dominical não se esgota em seus ensinamentos. Ela ensina para esta vida e para além dessa vida. Por isso que nós dizemos, a escola bíblica dominical é a melhor e a maior escola do mundo, porque ensina para além desta vida. Deus abençoe a todos os conferencistas. E quanto mais nós estudamos a palavra, te desperta prazer tanto de você ler, como de você se dedicar naquilo. Porque quando mais você conhece de Deus, mais você quer aproximar de Deus. Hoje a minha visão como pastor do campo, pastor local ali, a minha visão hoje é exatamente isso. É motivar, é incentivar a igreja a ser aluno de uma escola bíblica. Até hoje, né, sou apaixonado pela escola bíblica e digo que a escola bíblica ela nunca vai deixar de ser importante. Ela é para toda a família, para todas as faixas etárias, porque todas as pessoas precisam crescer no conhecimento da palavra de Deus, não apenas as crianças, né? Os pais, as mães. E a escola bíblica ela é propícia para isso, porque o ambiente dela proporciona, né? Você analisar um texto com calma, com perícia. Nossa igreja ela é firmada, ela é consolidada, e isso deve o quê? A uma escola bíblica, e essa escola bíblica com certeza tem feito uma grande diferença. Todo cristão deve ser aluno da escola bíblica, todo cristão deve amar a escola bíblica. Muito bom poder ouvir os nossos secretários regionais de Cultura e Educação Cristã. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. E também vocês viram aí, né, a palavra da missionária Geovânia, que também uma educadora engajada, envolvida na área do ensino da nossa região, Nordeste 1, e em todo o Brasil, né, que ela também já lecionou, inclusive, para o nosso seminário. Olha, eu separei aqui alguns versículos para falar com vocês sobre a importância do ensino. O ensino é um princípio bíblico. Inclusive,
quando Jesus deu missão aos seus discípulos, lá em Mateus 28, Jesus fala sobre o ensino, quando ele diz, vão e fazei discípulos, ensinem. Façam discípulos de todas as nações. Veja que a missão de Jesus está diretamente ligada ao ensino, à instrução. Inclusive, na sequência, Jesus continua dizendo, né? Ensinando tudo o que eu tenho ordenado a vocês. Ensinando-os a guardar. Veja que a missão da igreja está totalmente ligada ao ensino. Por isso, nós temos que ter um ministério de ensino forte em nossa igreja. Porque é missão, faz parte da responsabilidade, da tarefa que a igreja tem a cumprir. Eu separei outros versículos aqui que diz, né, sobre o ensino, citando aqui 2 versículos de Provérbios. Provérbios 9:9 diz, instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber. Provérbios são máximas, então já fica claro o que o provérbio quer dizer, né? Um outro provérbio, provérbio 31:26, que diz, fala com sabedoria e ensina com amor. A educação tem tudo a ver com o amor, tem tudo a ver com a sabedoria de Deus, tem tudo a ver com as ações que nós fazemos para instruir outras pessoas. Outro texto, eu quero chamar a atenção de vocês aqui, porque vários textos na Bíblia falam que Jesus ensinava. Muitas das vezes nós ficamos focados, né, nos milagres de Jesus, no sermão, como por exemplo o Sermão do Monte, uma coleção de sermões instrutivos que moldam a conduta, o comportamento, mas muitas vezes a Bíblia fala que Jesus ensinava. Por exemplo, Marcos 2,13 diz, Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Veja, aqui é apenas uma citação, mas são várias as citações que diz que Jesus ensinava. Por exemplo, quando Jesus falava em parábolas, muitas das vezes é apresentado Jesus ensinava por parábolas. Ou seja, Jesus é o mestre, e como mestre, esta é uma boa parte do seu ministério. O ensino, a orientação, a exortação, e veja que o ensino de fato é extremamente importante. Uma citação aqui dos discípulos que pedem a Jesus que ensinem eles. Veja Lucas 11:1. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Veja que até para orar é preciso do professor, para ensinar a orar. Ou seja, a importância do ensino está bem acentuada em toda a Escritura. Nós vamos encontrar em vários livros, em vários textos falando sobre a importância do ensino, da instrução. Por isso, também, que quando fala sobre o ensino, lá em Romanos 12, diz que aquele que ensina, dedique-se ao ensino. Dada a importância desta missão que a igreja tem, e é preciso dedicação. E você está aqui, querido educador, com certeza se dedicando ao ensino. Que você possa cada vez mais ter ânimo, alegria no seu ministério,
Mesmo que seja penoso, custoso o ministério do ensino, para isso Deus nos chamou e para isso Deus nos deu missão, para que possamos ensinar. Nesse dia, o dia 1 da nossa conferência, o primeiro dia da nossa conferência, nós estamos recebendo aqui o pastor Onésimo Ferreira. Ele que é o presidente do Conselho Geral da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, um grande apoiador, incentivador da educação, do ensino. Ele que é o pastor presidente do campo eclesiástico em Presidente Prudente, São Paulo. Pastor Onésimo, recebemos o senhor com muita alegria e gratidão. Obrigado por estar sempre nos apoiando, incentivando cada educador desta igreja. E nesse momento nós vamos ouvir então uma palavra, uma ministração com o pastor Onésimo. Graça e paz a todos os irmãos, irmãs, participantes da Conferência Educação Cristã. É um privilégio, uma honra para mim poder falar-lhes sobre este tema que é tão importante para nós, a Escola para a Vida. Quero cumprimentar também pastor Elmer, nosso diretor-geral de Cultura e Educação Cristã, pela iniciativa e organização desta conferência tão importante para nós, família avivalista. Eu trago a vocês a palavra do Senhor, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, leio a partir do versículo 17. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo, publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem
que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, o beijavam. Que Deus nos abençoe nesta reflexão. Escola para a vida. Sim, educar é educar para a vida. A metáfora usada por Paulo apóstolo de apacentar ovelhas e cordeiros comunica claramente o conceito de alimentar, cuidar, educar para a vida. O termo educar provém do latim educare, que tem o sentido de alimentar, criar, ter cuidado com, instruir. E Paulo usou esta figura na despedida dos anciãos, dos presbíteros, pastores de Éfeso, após liderar a igreja durante 2 anos e meio. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Bispos, episcopos, este é o termo no grego que quer dizer supervisor, alguém que se preocupa com os supervisionados para que não sofram danos e desvios. A ênfase aqui é no cuidado, é preocupar-se com o alimento, com a proteção e desenvolvimento, direção ao rebanho. Vejo nessa experiência de Paulo o mais claro cumprimento da ordem de Jesus quando disse aos discípulos antes da sua partida, da sua assunção: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar, ou seja, a obedecer a tudo quanto eu lhes ordenei. Ensinar é fazer discípulos. Fazer discípulos é ensinar. Pensemos primeiro o que é a educação cristã. Porque educação é um processo de transmissão de vida, de valores, interiorização e transformação, especialmente. Isso diz sobre a educação cristã. Primeiro, é um processo. Não é algo acabado, não é algo hermético, fechado. A educação ocorre dentro de um processo dinâmico que jamais termina. O verbo usado em Mateus 28 é gerúndio, não é? Na verdade, essa é a melhor tradução, indo. E enquanto a gente vai pelo caminho, pela vida, devemos fazer discípulos enquanto estamos indo, caminhando a nossa jornada espiritual, a nossa jornada existencial. Educação cristã é primeiramente um processo, é para a vida. É uma transmissão de valores, porque educar não é apenas transmitir um conteúdo programático, por mais atualizado e edificante que seja, mas também
a comunicação, a transmissão de experiências relevantes, significativas, transmissão de valores, de interpretações. E nesse sentido há uma troca, não é? De professor para aluno, de aluno para professor, de aluno a aluno, discípulo, discípulo. É mais do que anunciar uma mensagem, não é simplesmente uma transmissão de informações, não é apenas uma comunicação de conceitos, de ideias, de conteúdos doutrinários. Não estamos falando de simplesmente como que uma catequese. Não, mas transmissão de vida. Educação cristã implica transmissão de vida, ensinar as pessoas a guardar o que Ele ordenou, o que Jesus ordenou, o que Jesus ensinou. Ou seja, guardar, obedecer, submeter a Jesus como Senhor. Não é apenas saber a respeito de Jesus, porque saber, até o diabo sabe. O diabo sabe a respeito de Jesus, mas continua diabo. Não é apenas saber a respeito, mas obedecer. E somente os discípulos de Jesus obedecem. Por isso a ordem é fazer discípulos. Discípulos de Jesus, não apenas a fim de que acreditem sobre Jesus, a respeito de Jesus, mas pessoas que de fato se tornem submissas a Jesus. Não é apenas transmissão de princípios transferíveis, mas compartilhamento de vida. Gente que está inspirando outras no caminho de Jesus, ensinando-as a guardar. Gente submissa à autoridade de Jesus, porque toda a autoridade foi dada a Ele. Finalmente, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então não é apenas saber o que o Mestre sabe. Não, mas é ser semelhante ao Mestre. Tem muita gente que sabe, tem muita gente sabida sobre Jesus. Muita gente que sabe sobre a Bíblia, mas não está quebrantada, gente que não está submissa, submetida, não está em submissão, em obediência à vontade de Deus. Não é apenas transferir conhecimento, mas compartilhar vida, experiência com Deus, no modo de ser, no modo de tratar, no modo de se relacionar com todas as realidades existentes, com o marido, com a mulher, com os filhos, com o patrão, com o empregado, com o dinheiro, com tudo. Como nos relacionamos a partir da experiência do discipulado de Jesus, da experiência da convivência com Jesus. Não é apenas transferir conhecimento, mas compartilhamento de vida. Isso vai ser replicado. Educação cristã é um processo de transmissão de vida, de valores e mais, é interiorização, é a assimilação e acomodação de valores transmitidos. Esses valores passam a fazer parte do nosso patrimônio moral, cultural. É um conjunto de crenças que vão orientar a nossa vida. É um conjunto de crenças que agora está em nós. É a nossa cosmovisão, faz parte da nossa lente, através da qual enxergamos o mundo, a vida, o futuro, tudo, interpretamos as realidades todas, as situações da vida. É a nossa cosmovisão, que diz sobre o quê? O que pensamos a respeito de Deus. Deus existe? É o que pensamos sobre a metafísica. Há uma realidade além daquilo que podemos ver. Existe um mundo espiritual. Porque essas compreensões, essas crenças, quer dizer, vão determinar a maneira como estamos enxergando tudo, como estamos interpretando, como estamos vivendo. A nossa epistemologia, ou seja,
como conhecemos alguma coisa? É possível um conhecimento certo a respeito das coisas? E de onde vem esse conhecimento? Qual é a fonte da verdade? Também, o que determina a nossa ética? O que orienta a nossa conduta em relação a nós mesmos, aos nossos semelhantes? Há um padrão absoluto de conduta moral? Ou isso é relativo, de acordo com as épocas, culturas e pessoas? Então vejam que isso é muito importante para nós. A educação cristã vai lidar com isso tudo, formando então, dando uma cosmovisão. A nossa antropologia, qual é o nosso conceito de ser humano? O ser humano é apenas matéria? Termina com a morte? A alma é imortal? Essas perguntas todas são respondidas. Quais são os nossos pressupostos sobre a vida, sobre o mundo, sobre tudo? Estamos dizendo que educação cristã é um processo, é para a vida, é um processo de transmissão de vida, de valores, de interiorização e transformação. Porque a verdade aprendida, ela deve ser praticada em nossa vida. Esse é o sentido da educação cristã. Ensinar para transformar. A educação cristã tem uma meta, mostrar-nos o padrão. A educação cristã começa por Deus, com Deus. É Deus, Ele quem prescreve o que deseja que saibamos e nos ensina por meio da sua palavra. O fundamento é a palavra, a fim de vivermos por sua graça, à altura do privilégio de nossa filiação. O padrão de Deus é Ele mesmo, é seu Filho, é a perfeição. Pelo Espírito Santo nós somos educados a viver como filhos. Educação cristã é isso, sermos moldados, modelados, conduzidos à maturidade existente unicamente em Jesus Cristo, o Filho. Isso está em Romanos capítulo 8, versículo 29. Deus tem os seus métodos e são eficazes. Deus cria e aplica meios para o nosso crescimento, amadurecimento. Você ganha entendimento, você vai ganhando discernimento, você vai ganhando sabedoria, vai ganhando maturidade. E tudo isso é por meio da palavra. A palavra do Senhor é a palavra que restaura a alma, é a palavra que dá sabedoria, é a palavra que alegra o coração, é a palavra que ilumina os olhos, é a palavra que instrui, que fortalece, que firma os nossos passos, é a palavra que encoraja-nos, que aconselha-nos, que guia-nos e nos dá paz. Ela nos ensina, repreende, corrige e instrui na justiça. A educação é para a vida. Agora pense comigo, a partir disso que Paulo está dizendo, aqui registrado no livro de Atos capítulo 20, que li para nós. Quem é aquele que educa para a vida? É aquele que tem dedicação total no servir. Servir ao Senhor, diz Paulo, com toda a humildade e com lágrimas. É uma dedicação, é uma entrega, com humildade total. Porque aquele que educa, aquele que está ensinando, discipulando, claro, não tem todas as respostas, mas tem uma vida que autentica a sua fala, o seu ensino, tem uma vida que demonstra, sobretudo, o Evangelho. Vai validando. Veja, aquele que educa para a vida, serve numa dedicação total, numa humildade total, serve com lágrimas, como Paulo está dizendo, com lágrimas. Eu cuidei de vocês com lágrimas, eu ensinei com lágrimas. Com alma, com afeto. Ensino não é apenas uma transmissão, não é apenas algo de uma transmissão cognitiva ou psicomotora, mas, sobretudo, afeto. Há um envolvimento visceral, de entranhas. Há um relacionamento de amor.
Há uma comunicação de vida, vida que está sendo notada, vida que está sendo observada por aqueles que caminham com a gente, com os educadores. Quem é aquele que educa para a vida? É aquele que o faz sem medo do sofrimento. Vejam, palavras do apóstolo Paulo. Ele está dizendo que eu não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Não importa o que me aconteça, o que eu quero é cumprir o ministério. Também com responsabilidade. Paulo está dizendo, eu trabalhei, inclusive para cobrir minhas próprias despesas, necessidades. Vejam, há um desprendimento, há um coração que se doa em todos os sentidos. Eu admiro muito, eu me lembro as minhas professoras de escola bíblica dominical, num tempo em que a igreja tinha tão poucos recursos. Se hoje não tem muito recurso, imagine naquela época, há 40, 50 anos. As professoras faziam, não é, os materiais em casa, aquela criatividade, aquela obra artesanal, colocavam do próprio bolso dinheiro, compravam e traziam. Eu me lembro, eu tinha uma professora muito querida, não é, quando eu era pré-adolescente, e todo aniversário ela fazia um bolinho e trazia para as crianças. Que coisa linda! As crianças amavam e sempre estava ali trazendo lápis, os materiais didáticos todos, e ela comprava, ela doava, e eu vejo isso ainda hoje entre nós. Paulo está dizendo, eu fiz isso. Gente que é responsável, o exemplo do líder, do professor, passando valores, tais como compaixão pelos fracos. Ele diz, eu mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as próprias palavras do Senhor Jesus, que disse, há maior felicidade em dar do que em receber. Compaixão pelos fracos, amor intenso, não é? Que coisa linda, todos choraram muito, abraçando, o beijavam, aqui há afeto, há carinho, todos chorando, não é? Abraçando Paulo, o educador, o professor, o mestre Paulo, que coisa linda. Agora vejam ainda, como é o ensino daquele que educa para a vida, qual o conteúdo? Vejam Paulo dizendo, não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso. E ele fala, eu proclamei arrependimento e fé em Jesus Cristo. Esse é o conteúdo da vida de Jesus, da obra de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, da necessidade de arrependimento, de transformação, de metanoia, de expansão da consciência, de mudança. Essa é a pregação, esse é o ensino, é o fio que corta todo o nosso ensino o tempo todo, respondendo às perguntas que estão sendo feitas, falando sobre a maior necessidade ou as maiores necessidades, falando não aquilo que as pessoas querem ouvir, porque hoje é uma coisa assim meio de self-service, não é? Cada um, eu quero ouvir o que me agrada, então eu saio procurando, né, pela internet isso, aquilo, e eu fico buscando aquilo que agrada os meus ouvidos, que, vejam, as pessoas não estão dispostas a ouvirem aquilo que Deus tem para me dizer, eu gostando ou não, mas é o que Deus tem para mim, porque Ele conhece a nossa real necessidade. E Paulo diz, eu estou inocente do sangue de todos, cumpri cabalmente o meu dever. Que coisa boa ter senso de missão cumprida. Não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus, toda a vontade, não apenas parte. Nós não devemos ensinar apenas um aspecto, apenas uma parte, um fragmento. É toda a vontade de Deus, é toda a palavra de Deus, o evangelho todo, para o homem todo.
e no mundo todo, dando clareza sobre a nova identidade em Cristo, porque ele diz, eu estou tratando com o rebanho do Senhor, rebanho este que foi comprado pelo precioso sangue de Jesus, dando consciência às pessoas de que elas são propriedades de Deus. Você é propriedade de Deus, você é de Deus, você não é de si mesmo, você é propriedade de Deus, você foi comprado, resgatado, redimido, perdoado, você pertence a Deus. Essa é a nossa identidade como filhos amados de Deus. Veja aqui o conteúdo de Paulo, do seu ensino, o discipulado. Ele está transferindo aquilo que Jesus ensinou. Ele diz, como disse, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, a maior felicidade em dar do que em receber. Isso é discipulado. Eu estou transferindo o que eu recebi de Jesus. O que eu recebi de Jesus. E que vem vindo até chegar a mim, e agora eu transfiro a outros. E mais, é um ensino que protege a ovelha dos lobos. Porque Paulo diz, virão lobos ferozes, inclusive dentre vocês mesmos. Mas aquilo que ele está ensinando, deixando, durante esse período em que ele esteve entre eles, capacitando-os para enfrentar todo tipo de engano, todo tipo de adversidade, todo tipo de falsa doutrina, de toda heresia, a despeito de tudo isso. O rebanho ficar saudável, firme, todos firmes, porque ganharam discernimento, ganharam sabedoria, ganharam perseverança, porque nós temos aí diante de nós muitos lobos, lobos das mídias, lobos da violência, da mentira, das fantasias, das seduções, dos enganos, dos valores distorcidos, contrários, os lobos das opiniões, dos falsos apóstolos, dos falsos mestres, das seitas, o lobo do amor ao dinheiro, do materialismo, o lobo da vã filosofia, do pragmatismo, do hedonismo, do culto à felicidade, do culto ao prazer, o lobo do pluralismo, o lobo da teologia da prosperidade e tantas outras logias. Proteger o rebanho dos lobos. E ele encerra orando. Que lindo, que lindo. Todos choraram, se abraçaram. Eles estavam ajoelhados com todos eles, orando. Ajoelhados, orando. Orando. Porque tudo isso, todo o nosso ensino é regado à oração. Oração que demonstra quebrantamento, joelhos dobrados, rendição, dependência, entrega, confiança no Senhor. A palavra de Deus, queridos, e esta é a minha oração, meu desejo, que a palavra de Deus seja comunicada, não apenas como palavras, mas em vida, pelo caráter de cada um de nós, o caráter de quem ensina. O nosso caráter como educadores. Que possamos dar atenção ao ensinamento, às verdades bíblicas, aos valores espirituais, muito mais do que a qualquer outro conteúdo. Que o ensino da palavra de Deus seja central e não periférico, como se não tivesse influência, importância. Não. É a palavra de Deus com amor e disciplina. Que Deus abençoe, que Deus possa nos capacitar a esse tipo de educação, a educação cristã, que Deus nos capacite ao discipulado de Jesus, que possamos multiplicar, ensinando e fazendo o que Jesus nos ordenou, fazendo discípulos, ensinando-os a guardar tudo o que o nosso Senhor, tem ordenado. Deus abençoe a todos. Amém. Muito obrigado, pastor Onésimo, por sua palavra. Nós louvamos a Deus pela sua vida, pelo seu ministério. E que essa mensagem fique aí no coração dos nossos educadores. Todos os pais, pastores, presbíteros, missionárias, assessores, superintendentes, professores, secretários da escola bíblica,
que você fique com essa palavra para o seu coração. Sinta-se animado para dar continuidade ao seu ministério e fortalecido na fé. Nós estamos encerrando esse primeiro dia da nossa conferência, agradecendo a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu quero fazer menção aqui, uma palavra de gratidão à diretoria do nosso seminário, a toda a equipe do seminário. Você que, porventura, queira saber mais sobre o seminário, você pode acessar aí seminarioevangelico.org. O pastor Fábio, que é o nosso diretor acadêmico, junto com toda a equipe, a missionária Tamires, que é a nossa secretária acadêmica, o pastor Renato, que é o coordenador de cursos, a missionária Zorete também, que coordena o curso para líderes em língua espanhola, e temos uma turma boa, mais de 60 alunos estudando, líderes que estão em países de língua espanhola. Então, o nosso seminário tem também alcançado as nações através aí da instrução, do ensino. Também a missionária Viviane, que é o nosso administrativo, toda a nossa equipe do Seminário Evangélico Avivamento Bíblico. Deus abençoe, muito obrigado aí pelo apoio, toda a equipe envolvida nessa transmissão. Da mesma forma, também o pessoal da nossa editora, a editora Publicações Avivamento. Pastor Marcelo, que é o nosso diretor da editora, juntamente com toda a equipe, a Beatriz, que trabalha aí no atendimento. Se você quiser conhecer melhor a editora, você pode conhecer através da loja oficial da igreja, que é a livraria avivamento.org. Ali você vai ter acesso a todos os materiais de escola bíblica, a todos os materiais, os manuais oficiais da igreja, livros diversos da literatura cristã. Então você pode entrar no site livrariaavivamento.org. E os secretários da DGSEC, além dos já citados aqui, né, o pastor Marcelo e o pastor Fábio, o presbítero Mike, que é o nosso secretário de publicações, o pastor Jair, que é o nosso secretário de finanças, e o pastor Everton, que é o nosso secretário de comunicação. Toda essa equipe está envolvida aqui na transmissão. Deus abençoe esta equipe maravilhosa, né? Eu estou rodeado de pessoas abençoadoras. Também a nossa equipe aqui de transmissão, o Daniel, que está responsável, né, pela a nossa transmissão aqui. Muito obrigado, Daniel, pela sua vida. O presbítero Luiz, que também está na nossa equipe DGSEC de mídia, ele é responsável por todas as postagens que vocês acompanham aí também do seminário, e das filmagens, né, dos nossos cursos. O Abner, que também nos acompanha aqui, juntamente com a equipe da DGSEC. Ele também é da nossa equipe. Então, Deus abençoe cada um de vocês. E também todos os secretários. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A participação de vocês é muito importante em nossa diretoria. Vocês fazem a diferença na região aonde vocês estão servindo, e nós louvamos a Deus por cada um dos secretários regionais de cultura e educação cristã. Encerro aqui dizendo que amanhã os secretários que não apareceram hoje aí, né, nos depoimentos, falando sobre a relevância da escola bíblica, amanhã nós teremos a mesa de conversa. É uma novidade da conferência desse ano, e nós teremos 2 mesas de conversa amanhã e depois de amanhã. Tá bom? Então espero você, não se esqueça, e gostaria que você convidasse mais alguém para participar. Amanhã, no mesmo horário de hoje, né, às 20 horas, então você convidasse mais alguém, compartilhasse, fizesse o convite, colocasse nos grupos de WhatsApp da igreja, para que nós possamos ter mais pessoas participando conosco aqui. Tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe, fiquem na paz, que você tenha aí uma boa noite, um bom descanso, e até amanhã,
se Deus quiser. Um abraço a todos.